Bom dia, meus irmãos e irmãs. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos do fundo do nosso coração essa oportunidade que nós temos de orarmos ao Senhor, de estarmos na Tua presença, cantando, tendo comunhão uns com os outros, ó Deus, celebrando e aproveitando esse tempo que o Senhor separou para nós, tão precioso. Obrigado porque o Senhor é bom e sempre tem tudo de excelente para nós. Ensina-nos a escolher esse caminho. Ensina-nos, Senhor, a buscar a Tua face. Ensina-nos, ó Pai, a reverência. Ensina-nos o compromisso, a aliança, a seriedade com as Tuas coisas, a fim de que o nosso coração seja completo. Abençoe o coração de cada um aqui, a família de cada um, e dá-nos, ó Deus, a visão correta na perspectiva dos olhos do Senhor Jesus. O Senhor é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Nós amamos o Senhor é o nosso Deus, o nosso Rei e o nosso Senhor. E nós te agradecemos e consagramos a Ti tudo que fizemos aqui, como temos consagrado durante a semana tudo que fazemos. Ó Deus, seja bendito o Teu nome, o nosso Rei. Recebe as nossas vidas nesta hora. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Ok, senta um pouquinho que antes da próxima música, eu queria que uns 10 voluntários, por favor. 10 voluntários. Vem aqui na frente. Isso. Reparte isso aqui em 2, por favor. Agora os meninos, ó. Silêncio. Então tá. É o seguinte, essa caixa aqui, cada um pega um pouquinho. Presta atenção. Nós mandamos fazer os envelopes novos de. Empresta aqui um de criança e um de adulto. Aqui, ó. Vamos começar pelo de criança, porque para você prestar atenção. Atenção, pais. Quem é que ensina os filhos? Sou eu? Seus filhos? Sou eu? Não. Eu dou as dicas para a família, ou para o marido, para a mãe, para a esposa, etc. E aí você faz aquilo que você quiser com essa instrução. Então, como você já sabe, quem educa seus filhos não é a igreja, nem a escola. Como eu vi essa semana um vídeo falando aquilo que eu realmente creio também. Quem educa os seus filhos é pai e mãe. E aí, de acordo com a sua educação, eles vão comportar-se exatamente como você. Então a gente mandou fazer esses envelopes aqui, ó. Crianças, vide e o bonequinho. Tem uma linha em cima, tem o valor e tem a data e tem aqui. As crianças, né? Das crianças é o reino de Deus. Assim falou Jesus. Então, tem os envelopes de crianças aqui. Aí os que ficaram com os envelopes de criança, você e quem? Eles vão entregar na mão de cada criança um envelope. Aí você vai guardar o envelope. Mas em casa, você vai falar para o seu filho: cadê seu envelope? Ou você pega já, adulto, e põe na sua Bíblia. E você vai gastar um tempo hoje ainda, 15 minutos, não sei quanto tempo você vai gastar explicando para o seu filho sobre oferta. Ensina a criança, vai no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Se ele aprender com você a ofertar e ser generoso, ele não vai ser uma criança avarenta, não vai gostar de dinheiro, vai usar o dinheiro, não vai gostar de dinheiro, vai usar o dinheiro, e não vai ficar segurando o dinheiro à toa, mas vai perguntar a Deus o que faz com o dinheiro, e na hora de dízimo e ofertas eu vou explicar um negócio lá. Então, cada criança vai ter um envelope desse. Aí aqui nessa lista, aqui nessa listinha, aqui nesse risquinho de cima, vai colocar o nome.
Por exemplo, como é que chama o seu mais novo? Mateus, cadê ele? Esse aqui? Mateus. Então ele vai pôr aqui Mateus. E como é que chama o outro filho? Davi. Isso vale até as crianças que têm a idade que vão para lá. Criança que fica aqui já vai pegar o de adulto. Tá bom? Então só criança que vai para o departamento infantil. Seu filhinho que está tocando aqui violão, né? O Pedro também vai ganhar um. Então vai para o Pedro. E aí os pais não colocarão nas crianças o valor, mas sim assim. Não colocarão um valor e o envelope fica lá, porque a gente fez menos desse aqui. A gente vai colocar, por exemplo, todo domingo você vai ajudar seu filho. É claro, se você tiver oferta para dar, não é obrigado, ninguém é obrigado a fazer nada, mas põe aqui, no comecinho do real aqui, põe assim, por exemplo, 50 centavos. Aí o pai ajuda o filho toda semana. Está entendendo, Marquinhos? Toda semana. Você pega o envelopezinho do tic-tac e põe aqui, 50 centavos. Pai, aí você pode dar 50 centavos, 10 centavos, 5 centavos, 1 centavo, o que você quiser. Pode pôr R$1.000, não tem problema, a criança dando. Não tem problema não. Aí você põe aqui, aí você põe assim, mais. Aí você vai preencher embaixo aqui com uma letra um pouco menor o valor. Porque você não vai colocar 50 centavos aqui e pôr lá, senão não paga no envelope. Esse envelope não vai voltar. Esse envelope da criança vai voltar para você. Como? Semana que vem, domingo de manhã, vai ter uma caixinha lá, crianças em envelopes. Aí o pai vai ter o trabalho, grande trabalho, que trabalhão, né, Sirlei? É muito difícil fazer isso, pastor. Ir lá e achar o envelope do seu menino. Tá bom? Se sumiu, não tem problema. Geralmente vai sumir, vai rasgar, vai sujar, vai embolar. Aí pega o outro de criança e põe de novo. Tic-tac. Mas não um para cada domingo. Criança vai ser assim. Alguma dúvida dos pais? Alguém tem dúvida? Não? Ok. E se quiserem mais ensinamentos sobre como ensinar seu filho nessa área financeira ou em outra, você pode me procurar. A gente senta juntos e eu te explico. Se você quiser, né, Fininho? Essa semana eu gastei 1 hora com o Fininho e com a esposa dele explicando a respeito de criança. Tá bom? É só me procurar. Tem todo o tempo para você. Para isso, eu tenho todo o tempo do mundo. Tá bom? Adultos. Está escrito adultos. Aí é vide. E foi? Alguma dúvida? Não? É adultos. Vide. Aí tem o símbolo da vide, não é o bonequinho. Aí adulto é como é. Você só põe aqui em cima. Não é o seu nome. O seu nome fica oculto. Põe assim. Oferta, tanto. Dízimo, tanto. Missionário falso, tanto. Qualquer missionário vem, tanto. Você fica oculto ou oculta, ninguém precisa saber quem que é, mas nós precisamos saber para onde vai o dinheiro. Porque aí a gente manda para missionário, se tiver aqui pronto. Ok? Alguma dúvida sobre os adultos? Não? Então, Zezé, todo mundo dos adultos aqui, na mão de cada adulto você vai entregar um envelope, para ele ver, ou guardar na Bíblia, ou dar sua oferta hoje, e cada criança vai receber. Aí a criança, que é o Mateus, ou entrega para a Arlete ou para o papai, ou guarda dentro da sua Bíblia. Entenderam? E assim a gente vai andando. Eu dei um envelope para o Zezé, ele riu, né? Falei assim, esse envelope é para Noemi. Estou brincando, não. Você achou bom, foi? Pois é, tá bom. Então, envelope de criança. Criança, eu estou grávida, Natália, está grávida. Graças a Deus, né, Natália? Já todo mundo está sabendo, Facebook também serve para isso, né? Todo mundo está sabendo. Aí é o seguinte, Natália, tem nenenzinho lá já que Deus deu. O que a Natália faz? Pega o envelopezinho e põe lá bebê, porque não sabe o que é. Bebê. Aí o que Deus falar com você, por quê? Tudo que você fizer daqui para frente, o Lincoln, cadê o Lincoln? Lincoln, beleza, presta atenção. Tudo que vocês fizerem daqui para frente, como casal, vai atingir seu neném. Tudo. Então, mas o neném não entende. Mas Deus entende.
Entendeu? Não é para o neném entender, não é para a criança entender. Ela vai aprender devagar, mas Deus vê a intenção do seu coração. Então pega o envelopezinho, está grave? Pega o envelopezinho. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com ensino. Entendeu, rapaz? Tá certo? É isso aí. Então, todos devem ter. Quem está lá no colo do ceguinho? Quem é que está? A Heloísa do Soviano está ali. Então o Soviano está aí, pega 2 envelopes, né? E põe lá. Aí joga, vai lá com ela, pequenininha, pega a mãozinha, pá. É assim, viu, Natália? Devagarzinho você vai aprender. Vou te dar umas dicas para você comigo. Tá bom? Para ser bem simples. Então a gente vem com muita alegria, sem pressão, sem avareza, porque se você der dinheiro para o reino de Deus, querendo aparecer, presta atenção, querendo aparecer no seu coração, ninguém está vendo, ou você der dinheiro por necessidade, porque está precisando terminar a cozinha, ou porque você está ganhando melhor, sei lá o que, ou porque está na pindaíba e quer melhorar, qualquer outra intenção que não seja alegria de ser generoso, não vale. E Deus vê o coração, eu não vejo, mas Deus vê, tá bom? Vamos orar agradecendo o sustento que Deus nos dá. Cada dia. Comida, saúde, família, transporte. É claro que eu sei que no nosso meio aqui tem muita gente apertada. E o dinheiro não está dando. Mas deixa eu te falar um negócio aqui. Isso é teoria, não. A gente tem que aprender com Deus a viver com o que nós temos. Aquele Pedro Barusco, né, que deu há 2 semanas a delação premiada, ele está devolvendo para os cofres públicos 96 milhões de dólares que ele roubou sozinho. Um cara, 96 milhões de dólares. E essa semana teve uma notícia na imprensa e tal, etc., que ele está um pouco adoentado, doente. Sabe quanto que ele gastou até agora com a doença? Eu não sei que doença que é. 1 milhão de dólares. Porque o cara tem que ir no melhor hospital dos Estados Unidos. O que adianta ficar com 95? Porque vai acabar. Vai acabar, irmão. Então, tudo aquilo que você tem, dê graças e tente viver com o que tem e administre bem. Não dá um passo mais do que a perna. Não fica comprando a crédito demais, a não ser que haja uma necessidade urgente. Faz isso não. Nós estamos num tempo, meus irmãos, que nós estamos em recessão no Brasil já. Nós já estamos quebrados. Para levantar a Petrobras, se levantar, vai gastar anos. Já está sem valor. Perdeu o valor do mercado. Uma empresa sólida, aqueles papos furados do PT. Sólido, está vendo? É por isso que a Bíblia diz: não ponha ao rico a confiança no seu dinheiro, o dinheiro que você tem, que pode acabar em uma semana. Tá. Confie no que Deus te dá e administre o que Deus te dá, pouco ou muito. E se você tiver muito, quanto mais semente você plantar, mais frutos você tem. Porque aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda, diz a palavra de Deus. Então não é uma lâmpada, estou só tentando te ensinar mais coisas do reino de Deus. Não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Então nós vamos agradecer em nome de Jesus. Tá certo? Vamos lá. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos muito. Sustento. Como a gente cantou, quero ser como crianças,
te amar pelo que és. Criança não sabe diferença de 50 centavos e 50 mil reais. Por isso que ela come e não tem dor de cabeça. E dorme a hora que deita. E acorda rindo e brinca. Chora para brincar. Ou chora de birra quando os pais deixam ela crescer fazendo birra. Mas a culpa não é dela. Mas criança é assim. Então faz da nossa igreja uma criança. Uma criança desmamada para com sua mãe. Assim eu quero que a vida seja para com o Senhor. Para com ela mesma. E descanse no Senhor. Obrigado pelo que o Senhor já tem feito. Pelo que o Senhor fez que está na cara da gente. E pelo que vai fazer. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. 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 Se vocês quiserem dar um tempinho, sentar por aqui, a gente vai cantar outra canção. Certo? Por favor, missões na veia. Vamos ficar em pé. Vamos lá. Quem que vai pegar o microfone? Vamos lá, Zezé? Vamos lá. Fazer uma pergunta primeiro. Você acredita que a sua oração alcança as nações? Eu acredito. Amém? Não, vou perguntar de novo. Pergunta. Você acredita que a sua oração alcança as nações? Eu acredito. Aí. Nós precisamos crer nisso, né? E botar em prática a oração. Hoje, nós vamos... eu vou dar uma recapitulada rapidinho do que a gente já falou. Foram 3 domingos já, hoje é o 4º. E nós temos orado cada semana por uma nação diferente, né? Lincoln, põe para mim, por favor. Obrigado. Hoje nós vamos falar, aliás, primeiro domingo, desculpa. Foi o Afeganistão, e aí está bem vermelhinho ali, você pode ver que ele fica perto da Europa, né? A China está aqui do ladinho faz fronteira com a China ali na pontinha, pode passar. E o Afeganistão foi quando nós falamos, aquele dia que nós dançamos ali no meio, né? Não tínhamos o PowerPoint, então essa é a bandeira do Afeganistão, e nós temos algumas estatísticas, e eu quero enfatizar só para você ver a última linha aqui, que ele está em 5º lugar na classificação de perseguição no mundo. O que é isso? Em ordem de mais perseguido e perseguição aos cristãos. Então lá é o 5º país mais perseguido do mundo. Próximo, Nico. Isso foi no primeiro domingo. Segundo domingo, a África do Sul. Não está vermelhinho, mas é o último país aqui embaixo. Né? Bem no finalzinho da África aqui, do continente africano. Pode passar. É um país já que tem maior número de cristãos. Você pode ver que tem maior religião cristianismo. Essa é a bandeira da África do Sul. Pode passar para o próximo. A Albânia está com um verdinho aqui, ó, localização. Você pode ver que ela fica do lado da Itália, em cima da Grécia. Então, bem na parte da Europa ali, muito bem localizada. Passa para a gente, Nico, por favor. Mas é um país que ainda tem pouquíssimos protestantes, 0,4%. Em 3 milhões, 12 mil pessoas. É muito pouco, muito pouco. Pode passar. E hoje é a nossa quarta intercessão. Nós oraremos pela Alemanha. Está em vermelhinho aqui, na Europa, do lado da França, perto da Inglaterra. Você pode ver que tem uma boa localização também. E hoje nós vamos fazer vamos fazer as estatísticas primeiro, né? Essa é a bandeira da Alemanha, a gente tem ela pendurada ali também, do lado de Minas Gerais. Fica na Europa, uma população de 81.799.000 habitantes, população não alcançada, 4.729.000 habitantes. Protestantes, 1.635.980. Isso significa 2,1%. A Alemanha é uma nação considerada alcançada na sua totalidade. Se Jesus voltasse hoje, não tem problema de ter milhões que não ouviram ainda. Mas quando fala assim, quando é que Jesus vai voltar? Lá na Bíblia. Fala assim, Rafinha. O seguinte, que Jesus vai voltar quando todas as nações ouvirem do Evangelho. Então significa que uma tribo, Xibunga, tal, alguém lá ouviu.
Aí Jesus volta. Enquanto todas as nações não ouvirem que Jesus é o Senhor, Jesus não volta. Então a Alemanha, tem que alcançar os outros 60 milhões. Não, a Alemanha já ouviu. Está feito. Entendeu? Só tem que hoje, numa nação que foi precursora do protestantismo, por isso a gente tem a Bíblia hoje desse tipo aqui, por causa do Lutero, em 81 milhões tem 1.600.000 que são como a gente, vão no domingo e olha lá, hein? E quem ainda vai está fraco. Eu preciso ver uma celebração na Alemanha, parece que tem um morto lá na frente. Nesse 1 milhão, cara. 1.600.000. É isso que virou evangélico. Quando a gente coloca maior religião, inclui tudo o que é cristianismo. Então, vão aparecer aí católicos, anglicanos e assim por diante. Então, todas as religiões que professam Jesus Cristo são consideradas cristãs, né? E, então, hoje, e aí eu quero até enfatizar e lembrar, né? Nós nos lembramos das nossas orações, a Micaela está lá, é nossa aqui. Então, a Vida está na Alemanha agora, nesse momento. Então, quero te convidar a colocar de pé, por favor. Vamos lá. Você vai virar para aquela bandeira da Alemanha que está lá. Onde você está, você olha para a bandeira da Alemanha. Do lado de Minas Gerais, você vai estender sua mão e todos nós vamos orar juntos pela Alemanha nesse momento. Você vai pedir a Deus aí o que Ele colocar no seu coração, você ora, coloca para fora, levanta a sua voz. E no final a gente encerra com uma outra oração, tá bom? Então levante sua voz e ore pela Alemanha. É isso. Vamos orar. Levante a sua voz. Amamos a Aleluia. Senhor, país. Que o Espírito Santo passe e visite as vidas, encontrando corações sinceros, te amam, em nome de Jesus. Nosso presidente da Alemanha, anjo da guerra. Como verdadeiros cristãos e fazer a diferença naquele país. Salvação naquele Que país. as pessoas possam te conhecer, se lembrar de quem o Senhor é, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo passe, Deus, ali e aqueça os corações frios, aqueça aqueles que morreram na fé, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, ouça as nossas orações em favor da Alemanha. Ouça as nossas orações em favor daquele povo tão amado, querido, aquele povo que precisa do Senhor, economicamente mais equilibrado, uma das nações mais equilibradas do mundo no dinheiro, mas está sem Deus. Não, Deus já saiu da história, Deus não vale mais a pena. Jesus Cristo é vergonha naquela nação. As pessoas ficam constrangidas quando a gente fala de Jesus. Elas não aceitam a Bíblia. Dizem que nós somos retrógrados, que nós somos gente do passado, que isso não existe mais. Mas, Senhor, nós clamamos porque eles nos ensinaram de novo a palavra de Deus. Então, por favor, coloque a tua mão sobre a Europa, especialmente sobre a Alemanha. E aqueles como a Micaela, são milhares, Senhor, que estão lá, dando testemunho fiel que mostrem Jesus Cristo e a glória dele e a sua salvação. Obrigado porque nós como igreja queremos depender do Senhor sempre para enfatizar que as nações são o nosso alvo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmão, por participar. Obrigado. Ok. Amém. Ok. Vem cá, meu bem. Cadê o Indinho? Está aí? Cadê o Indinho? O Patrick e o... Cadê o Eric, o Patrick? Vem cá, por favor. Vem cá. Isso. Vem cá. Vocês vieram mesmo, hein? Cadê os mais velhos? Não quiseram vir. Dormindo, né? Gostoso de dormir esse tempinho, né? Vocês acordaram, fizeram questão de vir. Estão gostando? Agora vocês vão gostar mais, porque agora
É com as crianças lá. Né? Quanto você tem? 11, 10. Essa turma aqui, sabe onde eles moram? Eles moram exatamente aqui no rumo ali da varanda ali, do lado de lá da pista, e na primeira rua depois da primeira rua da pista. Tem a pista, uma rua, na outra rua. E a avó deles, que é mais ou menos da minha idade, a Ritinha, né? Lembra quantos anos eu tenho? Esqueceu, né? 4. 54. A avó deles tem 50 anos, chama Ritinha. Foi minha colega de adolescência, lá em Curitiba. A mãe dela foi lavadeira da minha mãe. E a tia deles, que é a irmã da Ritinha, a Socorro, a gente chama ela de Socorro, ela morava lá em casa, eles eram muito pobres, eles eram muito mais pobres, eles moravam bem na periferia de Curitiba, lá pro lado da Vila Junqueira, vamos? Para lá da sua casa, muito ainda, descendo assim, uma chacrinha, ficava lá esquerda, depois do Corpo Sujo. Então você nadou muitas vezes, né? Então, eu também nadei lá, né? E eu costumava ir no final de semana, às vezes, lá para casa da avó deles, né? Dona Nelly, que ela chamava? Nelly, não é? Lembrei, a Dona Nelly. E então, aí eu recebi um telefonema aqui da tia deles, falou assim, olha, a Ritinha, olha, tudo bem? Ela mora aqui, chama marido Carlos. Olha, a Ritinha está muito doente, ela é a mais nova de uns 7 irmãos, sei lá quantos eles estão. E muito pobres lá em Quintado e tal. Aí o que aconteceu? Aí a Maria do Carmo, sua tia, me ligou, né? E a tia avó, né? Aí eu falei, cadê o endereço da Ritinha? Eu peguei o endereço, liguei para o Baltazar, porque ele mora aqui, eu não conheço muito bem por aqui, e viemos aqui à noite. Eu e Nilce, estava chovendo, chegamos lá, estavam todos lá esperando a gente, foi uma visita maravilhosa. Eles são, a Ritinha está com câncer, está fazendo quimioterapia, está usando toquinha e tal ali, recebeu a gente, recebeu com lanchinho, né, um suquinho, um pãozinho, um negocinho, gente pobre, me recebeu dessa forma, com muita honra, né? O Baltazar foi lá comigo, aí eu falei, domingo eu quero convidar as crianças para ir lá na minha igreja, onde eu sou pastor. Onde é? Aí a gente sai lá na calçada, à noite vê as luzinhas aqui. É lá. E eles já estão acostumados a pular o murinho da pista ali, para vir nadar nos corpos, tudo aqui, né? É não? E traz o cachorro. Você o cachorro hoje? Não, hoje não. Né? Eu falei, vocês vão lá. Aí convidei os mais velhos também, não quiseram vir, um de 15, um de 14, mas esses vieram. Então depois eu quero que na hora do almoço, lá eles vão almoçar, são meus convidados, viu? Para almoçar com a gente aqui. Vieram ali nessa ideia, assim no meio do pasto ali, os filhos iam pegar a borracha, limpar, não sei o quê, porque andavam no meio do barro ali, mas vieram, pularam lá a pista lá e chegaram aqui. Então nós, como igreja, nós as crianças aqui, a gente tem que receber as pessoas para as quais a gente foi enviado. Isso faz parte do que eu vou falar hoje. É introdução. É por isso, gente, que não é vergonha. Viu? É claro. Pois é. Fica tranquilo. Então, bem-vindo. Seja bem-vindo. Esse aqui é o Risadinho. Seja bem-vindo também, né? Qual que é o Patrick deles aqui? Patrick e ele. Valeu. Quem? Aqui, esse cara aqui, ó. Ele é o responsável por você. Vem cá, a turma do Tio Bica. A turma do Tio Bica, vem cá, por favor. Você é, Rafael? Da turma do Tio Bica? Olha! Vem cá, filma o Rafael e o Tio Bicas aí. Deixa eu ver lá. Olha, ficou bonito na fita, hein? Então, essa turminha aqui, ó, tem acampamento. Ó, essa aqui, ó, essa menina de vermelho ali, como é que você chama? A Gisele é filha do Baltazar, daquele que me levou na sua casa. Ela mora lá no seu bairro, lá. Entendeu? E essa turma aqui canta. Qual que é a Milene? A Milene, ali, a filha do Cobrinha. Você conhece a Milene? Milene. Ai, agora você prometeu, hein?
Mesmo bairro, eu não sabia disso, eu estou sabendo. Seu pai sabia? Cobrinha, cadê você? Chega junto, Cobrinha, você não dá moleza não. Né? Então, essa turminha aqui, esse cara é o responsável. Essa fera aqui. Aqui, olha. Tá vendo? O cara sabe natação, tal, esporte, bola. Aí, semana que vem, no sábado, eu já convidei ele para vir na escolinha. Aí é só para vocês, o espaço todo aqui vai ser só para vocês. Depois você dá um abraço na classe e tal, beleza? Vamos orar pelas crianças então? Amém. Vamos ficar em pé mais uma vez, por favor? Eu vou chamar as outras crianças também, que daí daqui a gente já vai. Todas as crianças. 3, 4 anos, 5, 6, 7, 8. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor tem presenteado essa igreja com tantas crianças. Eu sei que pode parecer, né, a gente citou a Natália aqui na frente, talvez seja o bebezinho mais novo que nós temos, e nós damos boas-vindas a todos os bebês, outras mães que estão grávidas também. Quantas, Senhor? Outro dia a gente contou, eram umas 13 que tem nenéns novinhos, ó Deus. O Senhor tem dado esse privilégio para essa igreja, tem dado esse tesouro. Nós te agradecemos por isso, Pai. Pedimos a bênção do Senhor sobre cada um e que cada pessoa envolvida nesse ministério para abençoar essas crianças, para ensinar a palavra de Deus, que o Senhor coloque temor no nosso coração, Pai. Coloque um profundo amor por esse ministério, por cada palavra que for dada a eles, ó Deus, cada explicação a respeito do teu reino, Senhor. É uma semente sendo plantada. E que nós, como uma família, Senhor, uma família grande, a gente possa estar sempre honrando os professores, honrando essas crianças, porque das tais é o reino de Deus nos céus. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Podem ir. O pessoal que está de colete aí, vem cá, por favor. E vem cá, Pedro. Vem cá, Pedro. Vem cá, fica aqui comigo. Vem cá. Antes de ir. Vem cá. Isso. Nós vamos cantar mais um. Só um minutinho. Vem cá, Pedro. Vem cá. Vem cá também, Emanuel. Fica aqui do lado do pastor Alain. Isso. Pessoal de colete, vem cá. Fica aqui na frente, assim, para a igreja ver vocês. Ok. Aqui, ó. Suas mãos, pega o Pedro no seu colo aí. Cuidado da cabeça. Deixa a vovó pegar. O que vocês querem falar? Pode sentar, gente. Nós queremos virar Então toma. Pede para passar o vídeo. Pede para passar o vídeo. Passa o vídeo, por favor. Por favor. Para um minuto, olha ao seu redor. Perdemos tanto, com medo de sorrir. Porque há tão pouca emoção. Se um sorriso amigo faz outro existir, é tempo de se estender a mão, pois buscamos juntos a mesma solução. Não devemos desanimar. Um mundo melhor só depende de nós. Temos seu melhor. Isso é o que Deus quer. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz. Faça alguém feliz. E alguém também. E alguém também.
pessoas vão sem direção, nenhum ombro amigo, um pouco de atenção, mas devemos ver com o coração que dar é bem melhor que receber. Ter o seu melhor. Ok, fala mais. Gente, esse é o nosso Ministério do Alcance, onde a gente tem a nossa preparação da sopa todas as sextas-feiras. A gente começa comendo 1h30. Então, a gente está aqui sempre pedindo, né, mais pessoas para estar agregando a nossa equipe, tanto na preparação na sexta à tarde, durante a tarde, e à noite também para distribuir. Então, se vocês forem tocados no coração de vocês, para vocês estar ajudando a gente, toda a igreja é bem-vinda. Então, é só isso mesmo. Não, fala da sua irmã. Nós também vamos, eu, minha mãe, toda quinta-feira cedo, 8 horas, a gente vai lá no Ceasa, a gente sai pedindo para os agricultores as verduras, e a gente ganha muita verdura, é o que faz a sopa, e é do melhor, a gente não ganha resto, essas coisas ruins, tudo do melhor. Se alguém também quiser um dia ir, né, que está lá indo com a gente, também é bem-vindo, é só combinar com a gente, e vai lá para vocês estar conhecendo como é que funciona. Obrigada. Obrigado, Márcio. Pode sentar. Vem cá, o pastor Hugo está aqui. Tá? Vem aqui, pastor Hugo, com a sua esposa. Vem cá, Laércio. E abre as janelas agora, por favor. Abre o portão lá, tudo. Deixa bem clarinho aqui, bem fresquinho, por favor. Abre. Pode abrir até o final, as janelas, até o final, em tudo o portão. Vem cá, pastor Hugo, vem cá, por favor, a senhora. Como é que é o nome da senhora? Dona Pátria, prazer, pastor Hugo. Laércio, lê aquele negócio então para nós aí. Ele vai falar o que é isso aqui que ele vai ler, depois a gente vai explicar. Marco, rapidinho, meu lado, por favor. Uma autoridade, uma pergunta. Ué, uma autoridade. Lei Federal, número 9.982, no dia 17 do mês 7 de 2000, fala assim: dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais, civis e militares. Essa lei está certa aí? Tem ela no Congresso? Está tudo certinho? Por favor, tudo certo. Obrigado. É porque o Marcos, todo mundo sabe que ele é um policial. Ele é uma autoridade, sim. E quando eu li isso aqui, eu estava junto com o pastor Hugo, eu fui convidado a fazer um curso de capelania. E abriu a minha mente, meu coração, com poucas aulas. E eu pedi para o pastor Alan que eu falasse isso aqui. E dá vontade de falar muito mais, mas eu tenho que ser rápido. Uma das estatísticas que a gente viu a respeito aí das nações, por ser um número bem menor do que no Brasil ou outros, exatamente isso se refere por causa, sim, de perseguição. Mas vocês acabaram de ouvir aqui, meu irmão, que você é livre dentro da nação que Deus te deu para você levar a palavra de Deus a hospitais, a presídios, dentro da própria polícia militar, do próprio exército. Você é livre, você tem toda a liberdade de exercer o seu papel de cristão aqui nessa nação. E isso para mim foi algo muito forte, porque a gente vai para... Vem cá, por favor, Rafael. A gente vai para uma porta de um presídio, o lagar, o sopão, vai para a porta de uma... Não sabia se está vendo. Para a porta de um hospital, às vezes quer entrar,
Às vezes tem esse desejo, porque a gente sabe de tantas pessoas que estão lá esperando uma sopa, uma palavra de Deus, um abraço, tudo isso. Meu irmão, eu não posso falar o que está aqui na minha boca, mas você é livre, você tem toda a liberdade nesse Brasil de exercer o seu papel de cristão. Você tem toda a liberdade de abrir uma Bíblia. Polícia, ninguém pode te proibir de fazer isso em lugar nenhum. Você não pode invadir o local, mas você tem a liberdade de abrir a Bíblia, abrir a sua boca e de falar sobre Jesus. Ok. Então é o seguinte, pode sentar, Tara, você está com a perninha assim, tá bom? Vai lá. É o seguinte, o pastor Hugo, ele vai falar aqui de um curso que a gente vai ter aqui na VID. Não aqui, mas lá. Mas é na VID, né? E nós queremos alcançar mais ou menos de 7 a 10 pessoas daqui para fazer um trabalho que o Laércio já faz. Toda terça-feira de manhã, o Laércio vai para a reunião de oração, deixa a Marcelina lá e vai lá para a cadeia. Qual que é? É o Ceseu. Ceseu, né? E vai lá e começou a fazer um trabalho lá fora. Dá uma pintadinha dos negócios, pôs uma lixeira por conta dele e tal, ganhou a confiança lá da diretora e tal, e está tentando assim estabilizar uma visita interna num dia que ela permitiu. Porque ela viu que alguém estava ajudando na fila. Porque as mães vão lá para a fila, né? E ficam ali, esperando o tempo de entrar. Aí ele vai para lá. Então todos nós temos esse tempo, um tempinho na semana, para ir ali. E nós vamos preparar. Além de ter a lei, a gente precisa saber o que fala com o doente, senão você mata ele. Né? E aquele crente enjoado que vai tocar violão alto, desafinado, uns trem mal feito, Aí todo mundo no hospital fala, não, ficou chato. Mas quando você vai, né, nesse rumo certo, a gente tem, além da lei, a gente tem a simpatia do hospital. Tá bom? Então fala das datas, pastor Hugo, por favor, para a gente orar. Bom dia, irmãos. Depois de conhecer a Laércio, também me senti novamente desafiado a marcar um dia na semana para acompanhá-lo, para conhecer o serviço dele, o ministério, e também até gostaria de sair a acompanhar, esperar os irmãos lá na porta do hospital, que distribuem alimentos também no hospital de clínica, né? No UAI, na hora dessa vou esperar os irmãos lá na porta do hospital para acompanhá-los e conhecer bem de perto esse ministério. Embora a gente também já tenha feito, temos visitado a cadeia, mas com o Laércio eu me senti novamente motivado. Por quê? Eu gosto de falar o seguinte, faz 34 anos que eu não desisto do Senhor, e Ele menos desiste de mim. E eu me sinto como aquele gadareno, um gadareno que foi resgatado das drogas, do alcoolismo, prostituição, e aquele gadareno que queria seguir a Jesus naquele momento, mas Jesus falou para ele assim, vai para tua casa, para aquela que tu conhece, e conta aquilo que o Senhor fez em você. E é isso que nós encontramos em Jesus. Nós temos o chamado de Jesus não para ficar 24 horas de joelhos diante dele, é para ficar 23 horas fora, servindo ao próximo ali de fora, nos portões de fora, e gastar o resto dessas 24 horas aqui na adoração, em louvor e recebendo da parte do Senhor a palavra de Deus. Então, nesses 34 anos, Deus me tem usado muito grandemente em muitas áreas. E agora, nos últimos 6 anos, aliás, são 8, he estado trabalhando na área da capelania, através da Casa Apoio Bethesda, através da ABOC, que é uma associação interna dentro do hospital, e como o pastor falou, a vezes as portas se fecham e alguns se estão fechando por causa dos exageros de pessoas mal intencionadas que se apresentam com
em nome de alguém ou como se fossem obreiros, e em realidade têm sido pegos já, inclusive pastores, falsificando o crachá da UOC para entrar no hospital. Então isso é muito crítico, muito feio. Então o que nós queremos oferecer é um curso de capelania de excelência. Eles são 60 horas, temos a cobertura da FAETEU, porque eu não posso, neste momento, não posso dar homologar o crachá e o certificado, mas nós temos a cobertura da FAETEU e do pastor Éder, que também estará ministrando algumas das matérias. Esse curso, gosto de dizer que é diferenciado, primeiro, pelas 60 horas de aula. A maioria dos cursos são 10 horas ou 12 horas. Em 10 horas, a maioria dos que participam são pessoas boas, com intenções, mas nunca trabalham dedicados a fazer visitas. Nós queremos fazer um curso de capelania onde vamos envolver os alunos a participarem de visita hospitalar comigo enquanto estiverem fazendo o curso e depois. O desejo do meu coração é que você venha comigo, se junte comigo, se grude comigo e você gaste comigo 1, 2 ou 3 horas. O plantão de capelania normalmente são 3 horas dentro do hospital, visitando diferentes departamentos ali, conversando, orando, lendo a Bíblia. Esse curso é diferenciado também porque o valor dele é de R$150. É um preço mais em conta no mercado que oferecem hoje. Tem curso de capelania por aí que quase R$500 e na hora de você renovar seu crachá parece que tem que pagar novamente R$500 ou R$450. Então, essa é uma das diferenças. A outra diferença é que nós vamos terá uma prova. No final do curso terá uma prova para avaliar o conhecimento. Por isso é tão importante ler a apostila, ler o módulo, para que possam participar na hora das aulas. Eu tive um professor no seminário que ele falava assim: próxima aula nós vamos a ler, tem que ler da folha, da página 20 à página 40. Se você não lê, olhou só por em cima, não aparece na aula. E se aparece, fica de boca fechada. Então, é muito importante que venha fazer o curso de capelania, tem que ler o módulo, porque é muito importante. A outro diferencial nesse curso é que você pode parcelar. Você pode parcelar o valor em 3 vezes no cartão e 2 vezes em dinheiro. E uma outra diferença é que nós teremos uma professora especial. Ela é enfermeira no hospital de clínica. Eu trouxe aqui anotado aqui um pouquinho que ela se chama Marilda Arantes Oliveira. Ela é a profissão enfermeira, especialista em formação pedagógica na área de educação e saúde. A palestra ou aula que ela nos estará dando é aprendendo a lidar com as perdas. E uma das ideias que eu tenho é que o dia que ela for dar essa palestra, não é somente para os 4 ou 10 alunos, mas envolver a igreja toda, porque isso vem de encontro a uma necessidade que convivemos, que ela nos confronta dia a dia. São diferentes formas de perda que nós enfrentamos a cada dia. Então, está ali o desafio. Na página e vai ser o dia 8 começa segunda semana de maio. Dia 8. Obrigado. Ok, vamos orar sobre isso. E nosso rumo de trazer o pastor Hugo a partir desse trabalho que o Sopão faz, que o Laércio tem feito, é porque nós temos aqui a oportunidade de ter muito mais pessoas envolvidas nisso que abençoa fora. E que você pode fazer, por exemplo, visitar doente não é comigo, não dou conta, nem vou fazer esse curso, não quero, não gosto, então não é meu chamado. Como a Márcia disse aqui, se você foi tocado, todo mundo aqui é tocado, está todo mundo tocado, já ouviu, já está tocado, só tem que, para que Deus te chamar? Naquilo que você sabe, nem todo mundo vai para o hospital, nem todo mundo vai para a prisão, não é? Mas, como pastor, se eu dou atenção a isso e gasto um punhado de tempo nisso aqui,
do que a gente chama de culto de domingo, é sinal que eu estou dentro. Mas a prática é cada um de vocês que sabe onde pega. Eu não sou muito disso. Mas o Laércio vai assim, com toda alegria para a prisão. Mas nós só temos o Laércio, numa igreja desse tamanho aqui, que se importa em visitar preso. Né? E é tão importante. Né? Quem? Rafaela vai também, não precisa chamar. Né? Rafaela vai e tal. 2. Né? Então a gente pode ter, quem sabe, 10 que gostam de visitar a prisão, 20 que ajudam a distribuir hospitais para eles. Né? Então é uma grande oportunidade que a vida está dando. Vai ser lá no Galpãozinho, a partir de maio. Então preencha o seu tempo com essas coisas, para que Deus abençoe a todos nós. A gente é abençoado quando faz essas coisas assim, tá bom? Vamos orar então? Vou pedir sua esposa para orar. Por favor, ora, abençoa esse que é para o Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós rendemos a Ti, Senhor, toda a adoração, Pai, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E nós queremos colocar agora nesse momento em Tuas mãos, Pai, esse curso de capelania, Senhor, que estamos oferecendo à igreja. Nós pedimos que o Senhor levante aqueles que o Senhor tem separado para esse ministério, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, que esteja suprindo financeiramente o tempo e tudo, Senhor. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos pedir a Tua bênção, Senhor, a Tua autoridade, Senhor, para que todas as coisas sejam feitas conforme o Teu querer, conforme o Teu agrado. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Só um último detalhe antes de vocês sentarem, Laércio. Você viu que esse sotaque aqui é meio assim espanholístico, tá? Meio castelhano, né? E tal? A ironia de Deus. Deus é meio assim brincalhão, é meio assim chapalhado. Tá? Assim, ele ensina, dando beliscão, descendo o cacete, assim, mas de uma forma assim gostosa, né? Que você dá conta de aguentar e aprender e nunca mais esquecer. Sabe de onde ele é? Da Venezuela, que é um dos piores regimes do planeta. E o Laércio falou aqui de lei, nós temos total liberdade de fazer isso no Brasil. Aí vem o venezuelano, que se estivesse lá estaria espremido, lá com Maduro, né? Maduro está quase caindo, né? Amadurecer tempo vai cair, um dia cai, vai cair do gado, igual o Hugo, pegou lá um câncer e foi rapidinho. Então, um homem venezuelano, que não tem liberdade no seu país, Deus levanta ele, trata do ministério, faz dele um pastor e traz para cá para nos ensinar que nós temos liberdade. Tá bom? Obrigado, pode sentar. Aliás, ele é ex-presbiteriano, igual eu, mas o esquema dele foi diferente do meu, né? Vamos lá, vamos para frente. Boa. Cadê o Marcinho? Marcinho? Não, só você no violão. Aquilo que, tudo que eu quero falar, é até meio-dia, meio-dia e 10 no máximo, já foi falado aqui de uma forma de testemunho, oração pelas nações, visitar o hospital, essas coisas assim. Se você prestou atenção, Deus já falou muitas coisas para você nesta manhã. Você pode fazer. Então a gente tem ministério de casais, tem prisão para visitar, doentes, capelania, e tudo assim facilitado. Essa semana sentamos eu, o Laércio, o pastor Hugo, tinha outra pessoa, esqueci quem estava com a gente lá. E a gente conversou, vamos trazer esse curso para cá? Então, se você tem essa tendência de visitar doentes, de ajudar no sopão, coisa linda, o Diogo está ali? O Diogo foi na primeira vez de sopão, né, Diogo? Primeira vez. Voltou assim. E o Diogo assim, não, a Holanda está ruim, a Alemanha está ruim, a França está ruim, a Europa está ruim. Falei, você não conhece o Brasil, Diogo. Lá na Alemanha, na Inglaterra, vocês têm tudo. Vocês têm hospitais que funcionam. Se você passar mal na rua, Cris, e a Gabi não estiver lá,
Alguém liga para a ambulância lá, eles chegam em 10 minutos no máximo e te levam para o hospital. E você tem lá todo o tratamento. Aqui no Brasil, o Diogo ficou chorando. É muito ruim. Pois é bom você aprender e dar valor na sua nação, dar valor na Europa, dar valor na Alemanha, na Inglaterra, porque vocês estão no céu, lá na Europa. E gente como aqueles dois menininhos aqui, às vezes a avó fica dependendo de quimioterapia, que o Cirlei pode pagar para a Clarice, que é raro gente como o Cirlei, que tem esse nível financeiro, de passar um cartão e tratar da esposa. Não é, Cirlei? A maioria dos brasileiros não podem. Essa é a nossa tarefa, é de ajudar. Não é ficar assim, ai Jesus, eu nasci para te amar. Que bobagem! Ele já sabe disso. E adorar a Deus é ver o irmão, é ser o bom samaritano. Você está entendendo? Então o mínimo que você pode fazer é, se você tiver esse dom que Deus te deu de misericórdia, que você tem, de socorro, você entendeu? De diácono, de servir. Aí você faz o curso, se prepara e vai. Agora, pregação é comigo, que Deus me deu, né? Dirigir uma celebração, pensar para a igreja, pensar para 300 e pedir ao Espírito Santo que toque nos 300 ao mesmo tempo. E mesmo assim tem gente que fica com raiva, porque pensa que é para ele no mundo. Eu não quero mais. Então, aí enterra o talento, enterra o dom, e quando estiver de cara a cara com Jesus, o problema é seu, não é meu mais. Porque se eu não pregar com verdade, a tinta é sobre mim, irmão. E quem sabe mais, quem é mestre, é julgado primeiro, igual a mim. Então a responsabilidade minha é de abrir portas para você, para casais, para tudo que você pensar, para meninos, dar atenção para dois, mais do que eu dou para os filhos do tio Bicas, mais do que eu dou para a filha do Cobrinha, mais do que eu dou para o Rafaelzinho. Por quê? Por que você acha? Porque eles não têm oportunidade. E os nossos filhos têm. E tem pai e mãe dormir nessa hora, com preguiça de vir, porque vai sujar mais o carro um pouco. Você está entendendo o que é reino de Deus? Nós temos tudo. Eu quero cantar aquela música, quero que você cante, do Janires, aquela casinha. Você vai assim, será que tem aí? Casinha do Janires, abre aí para nós. Esse programa é internet, não é? Deve ter, né? E vai achar. Rapaz, eu quero que eu vim para lá, não me vejo. Eu faço assim, eu tenho. Tem jeito aí. Eu quero me ver, mas não tem jeito. Estou doidinho para me ver na televisão. Não dá. Depois eu vejo gravar. Vai gravar? Amanhã. Essa canção aqui, a gente vinha no carro ali, e aí apareceu lá no meu celular, estava ligado no rádio assim, pá, aí, casinha. Aí eu falei, Elvio, entendeu, Elvio? Elvio, presta atenção. Presta atenção. E ele já falou, não, essa eu gosto muito. O Janires foi um cara pobre. Ele era um poeta, era pobre, não tinha ensino superior nem nada. Era básico assim. Mas as letras que ele fazia, de poesia. Só o Espírito Santo para inspirar. Eu conheci o Janires pessoalmente, quando eu fui pastor no cara. Quando ele morreu, num acidente de ônibus, ele estava sentado lá no último banco. Aí o ônibus capotou, amassou ele com tudo. Um violão, com tudo. Ele andava com um violãozinho, uma bolsinha, um pouco de roupinha e visitava as igrejas de graça. Nesse trem de hoje, e tal, tem que ter hotel, não sei o quê, põe 5 mil na conta. Detesto, odeio essas coisas. Eu abomino os povos que fazem isso. Pode ser um giro, pode ter DVD e tal, pode fazer sucesso para vocês, mas eu não vou muito nessa galera. Entendeu? Confio nesse povo.
Aí o seguinte, o Jamires não. Naquela época que cantor gospel, não era chamado de gospel, era cantor. E essa música aqui fala sobre o amor de Jesus, fala sobre a situação da cidade. E ele escreveu essa canção antes dos anos 80. Né? Ele morreu em 1987, 88, não lembro exatamente. 86, 88. Eu fui no sepultamento dele em Brasília. Eu morava em Goiânia, era pastor lá solteiro. Peguei o meu carrinho, fui bater lá no cemitério. Na morte do Jamires. Tinha pouca gente, a mãe dele estava lá, e pouquinha gente no velório, lá a gente chegou lá para o cemitério. O Carlinhos, ele que toca baixo, o Carlinhos Veiga, né? Que era mesmo lá que era do Expresso Luz, a gente foi juntos no enterro do Jamires. Eu quero que você preste atenção, que eu vou complementar com a palavra. Preste atenção como é que é a nossa sociedade, como é que é a nossa cidade, como é que é a nossa vida. E Deus já deu para ele lá atrás, antes dos anos 80, essa canção. Atrás deste monte tem uma cidade com casinhas brancas, casarões, moças nos portões, velhos nas janelas, e a velha Maria Fumaça descansa na praça, escutando a bandinha tocar valsas e canções nos corações dos jovens namorados. Atrás desta fumaça tem uma cidade com crianças no meio da rua, brincando com a lua, contando segredos. E os velhinhos nos bancos de jardins assistem ao fim de mais uma tarde. Atrás deste monte tem uma realidade, casinhas brancas pichadas, palavrões, pecados nos portões, fracassos nas janelas. E a velha Maria Fumaça assiste as desgraças no meio da praça. E a bandinha faz o fundo musical pra mais um funeral de quem cansou de viver. Atrás desta fumaça tem uma realidade, polícias e ladrões, trancas nos portões, grades nas janelas. E os velhinhos bêbados nos bancos de jardins assistem seu fim. Atrás deste mundo tem uma cidade, Jesus Cristo quem construiu, quando subiu naquela cruz e o caminho nos ensinou.
O amor é o amor. Larauê, lauê, lauê, lai, lai, lai. Amém. Vou gastar até no máximo de 5, tentar resolver aqui, está no meu coração, sobre o reino de Deus. Reino de Deus. O reino de Deus, disse o Senhor Jesus, Paulo depois explica isso, não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é estarmos cheios do Espírito Santo. E Jesus falou sobre isso, que é prioridade. Quer ver, quando você tem prioridade, você deixa outra coisa qualquer. Como a gente fala de muitos assuntos aqui, e explico para vocês a respeito de prioridade, e o Saulinho um dia pregou em Colossenses capítulo 2, lá embaixo ainda, falando sobre prioridade. Nós temos, Amanda, ouvido e visto aqui nesse lugar, que a prioridade é o reino de Deus. Mas a maioria não entendeu ainda. E se entendeu, não obedece ainda. Tem tempo enquanto estivermos vivos. Depois não tem tempo. Então a gente pode ficar assim, triste, arrependido, tocado, né, Patrícia? É tocado, você chora, você vai, tal, o que é bom mesmo. Mas a gente tem que entender a essência da vida e ter continuidade nisso. E não tentar enganar Deus com o nosso coração, que é enganador. Ele engana nós mesmos. O coração enganador, quem o conhecerá? É por isso que Deus fala assim: filho meu, dá-me o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus não pede dinheiro. A gente dá porque é generoso e quer ver o reino para frente, quer abençoar a criança e tal. Mas Jesus foi claro, depois de falar sobre muitas coisas, sobre riqueza, sobre o tesouro do céu, sobre acumular bens, aí ele fala assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas, ou acrescentadas, né? Todas é o que? É tudo. Mas é um exercício, Marquinhos. Cadê aquele negocinho do seu filho? Aquela provinha dele lá. Eu estou fazendo longe do pequenininho, para ele não crescer no coraçãozinho e pensar nele. Marquinhos me mostrou hoje uma prova aqui. Uma prova lá do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar de Minas Gerais. Porque o filho dele mais novo, o Tic-Tac, está estudando lá no Colégio Militar. Correto? É uma avaliação trimestral, presta atenção, trimestral, de 3 meses, de cidadania, presta atenção, para ele fazer, para o pequenininho fazer a prova. Ele escreveu aqui, de cidadania e ética. A prova vale 12. Ele tirou 8,5. Faltou 3,5 para ele tirar total. E uma das questões que ele errou, ele acertou. Porque o professor é que errou. Você vai entender. Lê para mim essa pergunta que ele acertou aqui. Não, que ele acertou. Lê essa aqui, a número 1. Vai ler? Lê a resposta.
ordene as letras e descubra alguns valores essenciais para viver e conviver bem. Aí tem embaralhado, uma das questões é justiça. Não, aqui é, como é que chama? Catichus. Catichus. Então ele vai pegar o catichus e transformar numa palavra de ética, de cidadania, de boa moral, de boa conduta. Ele pega o catichus e tem que entender que palavra que é essa. Aí ele colocou justiça. Justiça, acertou. Menino aqui é tamanhozinho. Aprendeu lá, em 3 meses. Agora, qual que é essa? Toipecer. Toipecer. Aí virou? Respeito. Respeito. Acertou. A última é Roma. Roma, mas não tem nada a ver com justiça. É amor. É amor. Tá. Aí, ele foi acertando, foi acertando, foi acertando. Aí ele chegou nessa aqui. Cadê aquele? Aqui. Aqui. Aí ele chegou assim. Não, é essa aqui? Essa aqui. Essa aqui, né? Ok. Leia aí, por favor. Questão 3. Existem várias formas de demonstrar amizade e amor no nosso dia a dia. Responda. Isso. Aí ele aprendeu, de certo assim, dar uma cesta básica. Pode ser, pode demonstrar? É ensino secular. Justiça, respeito. Justiça, ter respeito, obedecer. Essas coisas assim que são normais para uma criança, que tem que aprender em casa. Mas aí, ele não pôs nenhuma delas. Aí você repete a pergunta e a resposta que o tic-tac pôs agora. Existem várias formas de demonstrar amizade e amor no nosso dia a dia. Responda. Letra A. Como podemos demonstrar amor ao próximo? Resposta do João Marcos. Sendo o terceiro. É isso aí. Isso que eu falei com o Marquinhos. Na verdade, ela podia dar assim, qual a opção? O que você acha? Se ela... Porque ele sabe explicar para ela o que é o terceiro. Porque eu chamei ele aqui, falei, vem cá. Isso aqui você respondeu, tal, assim, bem sério assim. Falei, fala para mim, o que é o terceiro? Aí o tic-tac. O pai dele não estava na aula, a mãe não estava lá, igual a mãe fica vigiando. Ah, minha filha, vai te vigiar e tal. Né? Graças a Deus você não estava lá. Seu menino crescer. Então, o que ele fez? Ele me respondeu ali. Não, porque Deus é o primeiro. Não tem jeitinho, né? Quem que é o segundo? É o próximo. A outra pessoa. E terceiro? É eu mesmo. É o mestre da Capitinguinha, né, meu? É eu mesmo. Então, onde esse menino aprendeu isso? Ele aprendeu ouvindo aqui, I'm third, depois eu posso explicar para o Chris e para a Gabi. Eu já falei para o Chris, eu acho, sobre o Phil Town, o pai dele, que ensinou para nós naquele banner do I'm third. Ele aprendeu, eu sou o terceiro. Aí ele foi para o acampamentinho, você lembra aquele que era I'm third, eu sou o terceiro? Aí ele aprendeu que ele é o terceiro. Isso é reino de Deus. Já está dentro dele. Mais do que talvez em muitos de nós adultos. Porque na hora que o din-din aparece, que o contrato bom aparece, que o emprego maior aparece, que é uma possibilidade de crescimento, não sei o quê, aí a pessoa deixa a reunião de oração e começa a trabalhar mais cedo. Porque precisa de mais dinheiro. Eu tenho vários exemplos para te contar, mas esse eu não vou falar aqui. A pessoa dá opção para outras coisas que não são reino de Deus. Ah, pastor, então você está falando que trabalho não é reino de Deus. Eu não estou falando que trabalho não é reino de Deus. Eu estou dizendo que a prioridade é reino de Deus. E oração é prioridade. E olhar para o próximo é prioridade. A prioridade não é que a minha família esteja muito bem.
E aí você se mata e não dá conta de administrar o tempo e fica desesperado, e olha que tem din-din no bolso aqui, ó, e tem tempo, e passeio e tal, tá tudo muito bem, mas quando começa a apertar, o coração desvia. Aí a solução vai ser arrumar mais emprego, porque eu tenho que produzir, eu tenho que ganhar mais dinheiro. Aí o que vira o reino de Deus, irmão? A raiz de todos os males é o amor do dinheiro. E quem não dá prioridade no reino de Deus, dá prioridade no amor. Não tem conversa. É isso. Porque o mundo, filhinho, o seu mundo, o mundo do professor, o mundo do pastor, o mundo do pregador, do cantor, não sei de quem, ou é do Senhor, ou é do amor ali. Você pode ser um juiz assim legal, julga bem e tal, etc. Quando vier o reino de Deus para confrontar, e você der prioridade para alguma outra coisa que não seja o reino dentro do seu trabalho, você virou para o lado do amor. Uma criancinha como essa aqui, que é o tic-tac, o negócio dele, ele está igual uma esponja seca de bucha. E aí os conceitos estão entrando no seu, Daniel, né? Seu filho, Daniel. As suas já estão assim mais planejadas, já estão maiores, igual as minhas. E esse aqui está virando o ano. Mas quando é pequenininho, tudo aquilo que você plantou, você vai colher. E fica difícil depois, quando não é pequenininho, de virar. Para quando é adulto, é muito pior nisso, de quebrar serviço, de quebrar o pescoço, de se humilhar. Porque aí, Rafaela, aí Jefferson, aí todo mundo aqui, aí Lúcio, aí Ana Paula, aí Saulo, Ana, todo mundo, fica difícil. Sabe por quê, Tiagão? Porque a gente endureceu. Aí você acha que já está com razão, filho. E aí, para confrontar, Paulinho, você e a mim, o Espírito Santo vem, aí ele toca você, irmão. Você ouve todo domingo, toda semana, quase toda hora, para você estar comigo. Você só ouve coisa para identificar. Eu te amo como irmão. E assim todos aqui. Então não tem papo, não tem outro papo não. O meu papo é Jesus na veia e tudo. Micael nos ligou ontem. Ficou quase 2 horas lá no FaceTime. Conversando sobre a vida, reavaliando muitas coisas, a Europa, a Alemanha, uma possível volta, etc. O euro, o real, cartão, finanças, tudo, casamento, namoro, tudo assim. E aí, o que Deus pensa disso? Então, minha filha, você quer tomar uma decisão? Eu não vou tomar por você. Você tem que orar. É por isso que os pais, na maioria das vezes, estragam seus filhos, sabe? Porque não ensina ele nem a orar. Você já dá tudo. Mas você desgraça a vida do seu filho. Porque você me ensinou a orar. O que você está falando? Está dentro do reino de Deus? Estou bravo, não, fica tranquilo. Porque eu ensino assim. Reino de Deus é prioridade. Se o seu filho perceber, você gosta mais, não sei o quê, vamos supor que você tivesse filho pequeno. E trilha, e papai vai para trilha, e de manhã, e não sei o quê, só trilha. Aí, cabeça dele, ele vira trilha. Trabalho, vira trabalho, estuda, estudar e tal. E muitas vezes você quer que o seu filho estude para passar, para você mostrar ele para os outros um troféu. Ele é uma gracinha. É o melhor menino do mundo. E? Claro, é normal. Ensina o filho a torcer o cruzeiro. Aí o cara vira cruzeirense, sou cruzeirense,
que apanha pelo cruzeiro e tal. Vai ter que ensinar o cara a orar primeiro. Não é para escolher time, não. É para virar homem. Aí pode ser cruzeirense, um homem cruzeirense, não tem problema. Ou um homem corintiano, né? Ou São Paulino, mais ou menos. Dizem que é assim, não sei. Né? Mas é o seguinte, aí é o seguinte, Jesus falou assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? Que não é implantada na terra. Tem que buscar no Senhor. Como é que eu faço com a situação agora? Mas ele é meu amigo. Como é que eu faço? Mas é minha esposa. Aí você deixa de confrontar a esposa, ou esposo, porque você não quer criar briguinha dentro de casa. Aí você cria briguinha, sabe por quê? Com o dono das brigas, que é Jesus. Ele é o Fero, para brigar. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor dos exércitos. Rapaz, eu enfrento 7 mil inimigos. Mas Jesus eu não quero. Saiu do reino de Deus, eu fico com o reino de Deus. Isso não é teoria, não. Isso é exercício prático. Isso é para mim e para você. Não tem desculpas. Não é mais, e tal comigo não tem mais. Quando vier conversar e abrir, eu dou uma opinião. Ó, é assim comigo, não, não é assim que eu aprendi, não. Pode ser meu melhor amigo. Eu quero amá-lo. Quero que ele vá nesse rumo. Sabe por que as igrejas têm essa lambança? Tudo assim, fazendo o que quer. É o negócio que o Cortella falou, que eu mostrei ontem no meu celular. Tem uma reportagem que ele diz a respeito dos filhos. E quando a gente ensina assim vocês, é Deus te ensinando, através da minha boca. Não é a voz de Jesus, mas é Deus usando a minha boca. Porque nem a vocação tem. Não uso mais isso. Eu uso o que está cheio de informação. Pode falar. E ele só fala o texto para mim. Então o senhor me usa. Fala para esse povo, o que o senhor quer que eles ouçam? Então é igual aquele menino, porque todos nós somos filhos e crianças de Deus. Por acaso, Leila, você tem 4 filhos. Estou pegando o pé de vocês, né? É porque você está bem no meu rumo assim. É só sentar mais assim, arredado, eu não vejo direito e tal, mas eu estou bem dando. Você teve 4. Cada uma fase. Aquela mais velha, Amanda, já está pensando no sonho da sua vida, orando a Deus há muitos anos, sobre a Alemanha. E o Gabi, depois você conversa com a Amanda ali, ó, que ela ama a Alemanha também, quer ir para lá. Eu acho que vai um dia, como missionário. Eu acho que vai. Tem a Bruna ali, e tal, as duas estão formando universidade, já estão ali, comportamento legal, né, para moças e tal, a gente, na média, assim, tá bom, assim, pelo que a gente vê, não conheço dentro de casa, não precisa conhecer, a gente vê, assim. Aí tem a outra, tadinha, eu fico até constrangido pela sua filha, porque ela é grande demais, né? Aí, chamar as crianças, ela fica desse tamanho, acima dele, né? Eu falei, nossa, quantos anos ela tem? 11. 11 anos, é moça, está maior que as duas, né? Não está maior? Ela vai ficar grandona, moça grande, né? Está ficando bonita e tal. Ela é bonita, está ficando mais bonita, emoção, assim, tá? Certo? Está ainda no processo. E tem o pequeno, né? O Daniel. Quantos anos ele tem? 10. Está ficando um moço bonito. Vai ficar bonito igual o Helder, assim. Vai ficar tranquilo. É, amém? Obrigado, papai. Obrigado, papai. Mas é o seguinte. Por acaso Deus fala assim, eu vou pegar falando do quartel. Reino de Deus. Ele fala assim, Rafael, onde você quer sentar? Vem cá. Não, vem não, vamos. Quero deixar com mulher. Rafael, onde você quer sentar? Tá. E como é que Deus falaria para você sentar? Senta aqui. Senta aqui. Senta.
Seu pai falava assim, meu também, minha mãe também. Não sentava não para ver. Perdia 10 dentro da boca na primeira vez. Mas eu aprendi. Ou assim, o que você quer comer? Não, você tem escolha, né? Mas Deus fala, não, já falar aqui. Come isso. Come isso. E tem. Você rende Deus. Você acha que Deus assim fica assim, ô Alan, por favor, no domingo você fala isso? Ô pastor Alan, é o seguinte, dá licença, eu quero interferir lá na minha igreja, eu quero ensinar assim, mas vai com calma, porque assim, sabe, o Doninho, o Bonde, eles podem não gostar. É até piada, não é não? É assim. Então isso serve para Deus. Rende Deus. Como dizia o Chiquinho, se Deus mandar sentar, não procura cadeira, senta. Mas tem um formigueiro aqui, senhor. Tem formiga aqui onde eu vou sentar. Senta! Que eu tomo conta das formigas. Pastor, oh Deus, eu estou assim, meio apertado e tal. Não, meu filho, pode ficar tranquilo, eu vou mandar um emprego muito bom para você. Mas você vai ter que parar de orar de manhã com seus irmãos. Você acha? Não estou dizendo, estou falando de ninguém que trabalha a partir de cedo, que quer levantar cedo. Não. Isso aí, cada um. O que eu estou dizendo é opção. Quando a pessoa pode escolher. Porque não é pecado escolher trabalhar em frutal, não. E ter que deixar a família todo dia. É sua obrigação. Eu estou dizendo quem pode escolher orar. Eu escolho orar. Eu posso escolher orar. Enilce trabalha 7 horas da manhã, vamos dizer, quarta e quinta e terça. Ela tem que estar no Batista 7 horas. Ela não tem escolha, porque ela foi contratada. Mas se a pessoa já está numa vida que ela vai andando, ela vai estudando, ela vai trabalhando, ela vai acostumando a orar, ela opta por não ir orar, aí é com ela e com Deus. Porque a prioridade é o reino de Deus. Você é escalado para a polícia agora 3 meses para fazer um curso. Você ora de manhã conosco. Então, pastor, olha, eu preciso que me escalam agora. Mas quando eu terminar, a minha opção é voltar a orar de manhã. Estou citando oração só. Você tem a faca e o queijo na mão para optar por orar antes de tomar qualquer decisão. Por optar por gastar. Em que eu vou gastar o meu dinheiro? Ou você pensa que o dinheiro é seu? Quem que dá saúde para a gente trabalhar? Deus. Claro que é Deus. Ar, mãos boas, mente boa, corpo bom para acordar. Então é opção. É prioridade, Bruno. É escolha. Você está formando para quê? Psicologia. Quando? Final do ano. E a Amanda? Quando? Final do ano. Vamos formar juntos. Então tem que começar a perguntar a Deus. Eu já pergunto, não sei. Senhor, em que o Senhor quer me colocar? Que a maioria dos pais querem que o filho faça alguma coisa que vai dar dinheiro. E ensina os filhos a gastar dinheiro, a ganhar dinheiro. Olha, se fizer isso, o que é isso? Fulano, isso aqui, não é assim, Deus? Tá. Então deixa o nosso menino escolher. Eu estou pregando para minha esposa agora. Porque a gente vai discutir isso lá em casa. E é tentador. Fala assim, mas meu filho, se você escolher música, você não vai ganhar dinheiro. Não é tentador? Mas se ele gosta de música e tem talento, autodidata, e não é muito estudar assim, livre para cima do caderno, porque pega as coisas assim e tal. E aí, né, Paulinho? Aqui tem 3 aqui. Deixa eu olhar para ele.
Vinícius, Fininho e Paulinho. O trio genial. Vinícius, você é casado. E eu já fui na sua casa. Eu fui no começo e estou indo agora. Eu vi o que Deus fez com vocês. Vocês são do mundo. Você é bom. Administrar, não fica gastando com bobeira. Tá vendo? Sua casa é gostosa, boa, churrasqueira. Pá. Deus te deu. Você é músico. Fininho, que está conosco há algum tempo, uns 3 anos, assim, para valer. Fininho é o melhor baixista de Uberlândia. Não vou um dos mais de Uberlândia. Fininho. É nosso irmão aqui. Viaja com a banda dele. Como é que chama? Paquá. Pagode de qualidade. Paguá, né? Legal, gostei. Fininho. Se você é esposa dele, o Mateus, filho dele, vai almoçar com a gente de vez em quando, viaja muito quando pode estar aqui. Acho bênção tocar baixo com a gente. Está engajando, o que ele pode fazer? Mas está aprendendo sobre prioridade. Paulinho. Ó, Paulinho. Paulinho já tem até filho, gente. O Theo. Com a Mazinha, que é a nossa secretária na vida. Junta lá, tá, tem o apartamentinho dele. E vai andando. O Paulinho, desses 3 aqui, é o que mais participa lá com a gente. Está na vida, quando pode vir orar. Está dentro, está junto. E trabalha, porque o trabalho dele permite. Mas eu já vi o Paulinho rejeitar propostas financeiras muito melhores, né, Paulinho? A gente já falou até sobre isso. Não, eu vou ficar do jeitinho que eu estou, porque está dando para viver, nós vamos daqui para frente. Aí o cara cresce, mais do que a média. Buscar coisa em primeiro lugar, no reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Entenderam? Então você quer fazer o quê? Quer fazer música? Olha, pergunta a Deus. Você que vai responder, não sou eu. Eu não quero que você faça engenharia mecânica em área. Se quiser, a gente ajeita, ajuda. Mas se você quiser fazer música, você faz. E aí seja responsável e cuide da sua vida. Que a partir do momento dela, eu não vou te dar mais nada. Ele já aprendeu. Eu estou falando para ele agora. O que ele já ouviu e estou dando testemunho para vocês. Porque eu não quero que meu filho ganhe dinheiro. Eu não quero que meu filho ganhe dinheiro. Eu quero que ele seja um homem de Deus. Eu quero que ele aprenda comigo a depender de Deus. E a ter o dinheiro que entrar para cuidar dele e da sua família. Não quero que ele tenha dinheiro no banco. Fica guardado. Eu quero que ele gasta. Seja generoso. Ajude pessoas. Toque de graça para quem não puder pagar. Está entendendo, Sarinho? Né? Você está fazendo a dança, né? Teatro? Então, não dá muito dinheiro não. Se você não tiver um nome assim legal, Sara Valadão. Parece com Ana Paula Valadão, né? Mas não vai nesse caminho não, você está frito. Né? Vai no caminho da Sara Valadão. Né, Inês? A Inês é professora. Está lá, a Sarinha. Então tá, quero teatro. Eu lembro quando ela fez vestibular. Porque ela queria. Lembra, Sarinha? Eu lembro das coisas, minha filha. Eu gravo os três. Falei, beleza, vai na paz do Senhor. Está fazendo ali, gosta de teatro e tal. Se ela não for escolhida assim, uma tipo global, recordal, para bandeirental, qualquer coisa aí, ela vai ser uma pessoa que vai fazer peças e não vai ganhar muito dinheiro, não. Mas, Sarinha, na sua vida o mais importante não é dinheiro. É você ser uma moça de Deus e traçar o caminho do Senhor. Mas a maioria não pensa assim, é por isso que te choca. Entendeu? Liana, pensa Liana. Aqui o Jean, bonito. E aí, ó, não, filho, faz engenharia mecânica.
faz informática top, não sei o que, está dando muito dinheiro. Tudo errado. Tudo errado. Você tem que pensar no tic-tac, e pode ser o que for, policial, carro, reto, qualquer coisa. Mas ele tem que continuar na vida dele dando respostas como essa. I'm 30. Isso serve para todos nós aqui e para os adultos também que já venceram. Serve para mim, para Candelária, para o Desi que está lá, para a Lucimar, para todo mundo aqui. Esse é o padrão de Deus, irmão. Esse é o padrão do reino. Não adianta querer esconder o que está no seu coração. Porque não adianta eu esconder o que está no meu coração, Fernando. Você entendeu? Aqui, como você, como a Aldeci, como outras pessoas, são divorciados. Gente divorciada. Que está querendo andar com Deus. Então continue, escolha esse caminho do Senhor. Porque quem te sustenta não é seu marido não, viu, Nilson? É você fica preocupado de vez em quando, se você morrer antes, você enterra em casa. Você quer casar mesmo? Enterra em casa, acha ruim. Você ainda está conservada, você está boa ainda. Hã? Não preocupa não? Beleza, benção. Então, aqueles que estão de olho nela podem tirar o dedo. Não vai casar mais. Viu? Querido, não, nada disso. Você pode ficar tranquila. Eu não vou ser aquele defunto assim, o olho gato ou o peixe, não. Pode ficar tranquila, você fica à vontade. Né? Então é o seguinte, é o Senhor que sustenta, o Senhor levanta. Agora, eu tenho que optar pelo reino de Deus. O mundo não acabou, não. Essa semana, infelizmente, o Chris e a Gabi foram assaltados. O ladrão levou o trabalho do Chris, 2 computadores, levou uns 5 mil reais, HD, punhado de trem, lá na casa deles. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que é até exemplo para nós, Gabi e Chris. O mundo não acabou, não. A vida não acabou, não. Vocês estão hoje aqui tocando baixo, cantando. A vida continua. Aí daqui para frente a gente vai corrigindo, né? Toma mais cuidado com as coisas. E assim por diante. Né? Se o meu menino ali, que eu amo profundamente, quero ver o homem e tal, se ele morrer, você vai me ver chorar muito. Mas nem na beira do cachorro, velho. Então eu vou fazer aqui, igual fizemos da Flávia. Mas nem perto eu chego mais, porque ele já está com o Senhor. Porque a vida dele, o que me interessa nela, é que ele seja do Senhor. Porque pode ser que Deus o leve antes dele tropeçar e não poder voltar. Sabia disso? Tanto que Deus me ama, fala, não, eu vou tirar isso aqui, porque esse menino aqui, lá na frente, vai ser perigoso. Então eu vou levar ele logo para mim. Aleluia. Então vamos fazer um culto aqui de louvor a Deus. Possivelmente a Nilson vai estar na cabeceira, chorando e tal. E eu vou estar assim, beirando aí, andando no pasto, pensando no Senhor, glorificando a Deus, chorando sozinho. Não, é assim mesmo. Não vou parar, não. Isso é sério. Eu não vou parar de falar aquilo que te choca. Lembra que é Deus que está te falando, para ver se você desperta para o reino de Deus. Porque é a pior dor que existe. Então não pode parar, não. Toda mãe faz assim. Não, eu vou poupar meu filho. Que poupar? Deixa ele ralar, apanhar, cair, que ele vai virar homem de Deus. Porque quando ele casar, tiver problemas, ele vai ligar para a mamãe. Ô mamãe, a minha mulher me bateu. Vai lá acudir ele agora. Então, irmão, é de Deus. Entendeu? Buscar coisas em primeiro lugar, o reino de Deus. E assim, estou imaginando o cara apanhando no meio da
Deus me livre. Né? Então, buscar coisa em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Camisa da Alemanha, nação que eu amo mais nessa terra. Essa aqui. Nação do meu coração. Hoje eu pus essa camisa de propósito, porque eu ia falar sobre a Alemanha aqui. Mas Deus não me deixou ficar lá. Deus me deu uma dor muito grande lá, no coração. Eu chorava nas madrugadas. Mas, Senhor, por que o Senhor está mandando de volta para o Brasil? Eu não quero ir! Não queria, velho. Mas Ele mandou sentar. Senta. Volta. E eu tive que voltar. Fruto disso, Sirlene. Você está sentado aqui, no fruto disso. Por obediência. Pastor Hugo sabe. Cadê o pastor Hugo? Está lá. Pastor Hugo sabe porque a gente participou várias vezes do presbitério. Como é que era meu comportamento do presbitério. É por isso que eles me mandaram embora. Mas olha o que virou aquilo. Eu poderia desistir. Começar a dar aula de inglês, ser recepcionista de hotel, fazer outra coisa, mas eu sei pregar. Ó. Não é que eu saia, eu fui chamado para isso. Falei, não. Em Belo Horizonte, certa vez, o presbitério de lá também meteu o pé na bunda. Eu não estava acostumado já. Aí eu pensei, eu vou lá no Castro, lá no aquele grandão lá, no Minas Hotel, aquele frente à oitava lá. Assim, eu falo inglês, tá? eu posso trabalhar na recepção aqui? Vocês têm lugar comigo, eu falo inglês. Posso recepcionar os gringos ali. Aí eu pensei, aquilo assim, deu tristeza, aí o Espírito começou, não, eu não chamei para ser intérprete de hotel, eu chamei para ser pastor. Aí quando eles me mandaram embora aqui, na última noite, eu virei para o presbitério inteiro e falei assim, eu não sou agiota, eu não sou engenheiro, eu não ganho dinheiro com outra coisa, não sei fazer nada, não sei pregar. Então eu vou pastorear uma gente dessa terra aqui. Deus me mandou embora, vocês que me mandaram embora. Da noite para o dia, fiquei sem salário, sem dinheiro, sem pagar aluguel, sem nada. Aí Deus deu a direção, Marcelo Coração. Vamos juntar um grupinho e fazer um culto. Eu estava pregando desde o primeiro semestre, ou desde agosto, assim. Isso já era outubro, quase novembro. Vamos. Aí um grupinho veio da segunda, 15, eu não chamei ninguém. A ideia foi até deles, vamos falei, vamos. Fizemos um culto ali, celebração lá no Manaim, né, Sirlene? À noite. O povo estava segurando o dízimo, eu estava em desgosto, eu quero entregar alegria. Aí nós fizemos uma oferta de dízimo ali, na primeira noite, deu 10 mil e tanto. Deu para pagar meu salário do mês, e aí emprestamos dinheiro, não gastamos nada. Nós demos dinheiro para a segunda igreja, que ficou sem arrecadação naquele mês, porque os dízimos estavam aqui. Confiança em Deus, irmão. Então até a camisa da Alemanha ganha, boa demais, de primeira, eu ganho. Ganho até água com gás, de gente que sabe que eu gosto. De vez em quando chega com água com gás, assim, obrigado. Aí eu abençoo a pessoa recebendo, porque ela é mais bem-aventurada do que eu. Então é por isso que eu aprendi a amar também. Eu quero te ensinar. Rei de Deus é isso. Não é difícil, não. Se você acostuma. Mas Jesus falou que a porta é larga, é fácil, é perdição, necessário. E é estreita, é da salvação, do reino de Deus. Quão difícil é entrar em ricos do reino de Deus. Você sabe por quê? O cara começa a gostar de dinheiro. A pessoa que gosta pode ser rico, mas é mais difícil. Porque o rico vai ganhar mais dinheiro, ele pensa que pode dar palpite em tudo, até em missões dentro da igreja. É por isso que alguns dos que tinham mais dinheiro aqui não estão aqui mais, que trombavam comigo nessa área. Não, aqui você não manda não, você manda na sua firma.
Aqui é Deus. Seu dinheiro não me compra, não. Nem para minha esposa me dá. Quando é reino de Deus. Nem para filho, nem para ninguém. E eu quero que você aprenda isso. Você pode, se você acostumar-se, desde pequeno, ficar com o lombo grosso, de tanto apanhar, as costas estão largas, de tanto levar cacetada, aí você vira gente de Deus. Mas nós precisamos apanhar muito. E sem vara, a minha alma não é livre do inferno. Você pode ser até salvo, mas viveu no inferno, porque você não achou o reino de Deus ainda. E já é salvo. A salvação é pela graça e de graça. Mas o reino de Deus é por esforço, não é moleza. E nem todo mundo entrará no reino de Deus. É só quem gastar o que tem e a sua própria vida. Deixa eu repetir de novo, que é de Deus esse trem aqui, que Deus está usando a minha boca para falar para você. Só vai entrar no reino de Deus, presta atenção, se você gastar o que tem aqui e gastar a sua própria vida. Senão você não entra no reino de Deus. Você é só salvo. É assim que funciona. Vamos ficar em pé. Eu vou empolgando e vamos pegar nas mãos dos outros. Vamos orar. Senhor Deus, amamos o Senhor e agradecemos o Senhor porque o Senhor fala com a gente. E eu quero te seguir, te servir todos os dias da minha vida. Então, Senhor, eu confesso os meus pecados, me arrependo sempre, todo dia. Mas tem coisa ainda, Senhor, que eu te desagrado demais. Mas eu confesso do fundo do meu coração e te peço que o Senhor passe o teu sangue sobre mim de novo, todo dia. E faça assim com os meus irmãos e irmãs. Abençoa-nos, Pai, neste dia, e reflitamos sobre isso. Abençoe Israel, Senhor, o sobrinho da Clarice, que fez essa cirurgia no crânio e precisa do teu alívio. Foi uma cirurgia complexa, dura, profunda, difícil, mas o Senhor pode visitá-lo e amenizar a sua dor e curá-lo completamente. Te peço isso. Abençoamos o almoço, a comida maravilhosa e as nossas vidas entregues nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Beijão, eu amo vocês. Vai com Deus.